Bem-vindos a mais uma videoaula de CorelDRAW. Eu vou começar hoje mostrando para vocês as ferramentas de desenho. Então, só para começar, a gente vai vir aqui, criar um arquivo novo. O nome desse arquivo pode ser Ferramentas de Desenho, Destino Pré-definido, Web. Clica aqui em OK. Dá um Shift F4 para ajustar aqui o tamanho da tela. E aí a gente pode começar. Começando aqui pela ferramenta retângulo. Muito simples, né? Clica, segura o botão pressionado e arrasta. Eu tenho aqui um retângulo. Junto aqui com a ferramenta de retângulo, eu tenho um retângulo de 3 pontos. O resultado vai ser o mesmo, só que na hora de desenhar funciona de um jeito diferente. Então eu vou clicar, segurar o botão pressionado e arrastar para desenhar uma linha. Vou segurar o Ctrl aqui para me ajudar, né, a manter a minha linha no ângulo reto. Soltou, puxa para baixo para definir a altura. Então chegou na altura que você precisa, clica, está aqui o seu retângulo. Vou deletar aqui esses dois. Algumas diferenças, né? A gente sempre chega no mesmo resultado, mas com esse retângulo eu posso fazer aqui uma linha na diagonal, puxar e já ter aqui o meu retângulo numa posição aqui diagonal. Com o retângulo normal, eu teria que desenhar o meu retângulo, clicar e girar ele para ter o mesmo resultado. Ferramenta elipse, mesma coisa. Tanto para a ferramenta elipse quanto para a ferramenta retângulo, eu posso segurar o Ctrl na hora de desenhar. Isso aqui vai garantir que o meu retângulo ou que a minha elipse tenha a mesma altura e a mesma largura, ou seja um quadrado perfeito ou uma elipse perfeita. Eu também tenho aqui a elipse de 3 pontos. Eu estou deletando aqui, gente, que é muita ferramenta para mostrar, então eu vou limpar e desenho novamente, utilizando aqui o mesmo espaço. Desenho uma linha, solto, e aí eu puxo aqui para definir a altura ou a largura, né, dependendo de como eu desenhei a primeira linha. Cliquei, eu tenho aqui a minha elipse. Deletar. Ferramenta polígono. Clico, seguro e arrasto. Eu não vou mostrar aqui todas as configurações, vou dar um P aqui para centralizar, vou mostrar só as principais de cada uma dessas ferramentas, e aí conforme eu for passando os tutoriais mais para frente, eu vou explicando em detalhes cada uma das ferramentas. Então eu tenho aqui o número de lados que eu posso configurar. Junto aqui com a ferramenta polígono, eu tenho a ferramenta estrela. Mesma coisa, clica, segura e arrasta. Eu estou segurando o Ctrl sempre, para o meu desenho sair com uma proporção melhor. Número de pontas da estrela. E aqui eu tenho a diferenciação. Isso aqui, trocando em miúdos, eu deixar a estrela mais gordinha ou mais magrinha. Então, se eu aumento aqui, ela vai ficar mais fininha, mais magrinha. E se eu diminuir, ela vai ficar mais gordinha, digamos assim. Vou dar um P aqui para centralizar. Então, são as principais configurações daqui São as principais configurações da ferramenta estrela. Ferramenta estrela complexa. Vou deletar aqui novamente. Segurar o Ctrl. Aqui. Mesma coisa. Quantidade de pontas e diferenciação. Ferramentas formas básicas. Então, para escolher a forma que a gente tem aqui em cima, essa opção, eu posso escolher aqui a forma que eu quero utilizar, clico, seguro e arrasto para desenhar. E aqui escolho a forma,
e desenho aqui embaixo. Não sei se vocês perceberam que em algumas formas tem aqui. Eu vou mudar aqui para a ferramenta forma. Vou dar um clique aqui para selecionar. Vocês vão perceber que tem um ponto vermelho. Em alguns tem um amarelo e um vermelho. Isso aqui serve para a gente poder configurar. Por exemplo, aqui eu tenho uma carinha feliz, mas eu posso mudar aqui para uma carinha triste. Vou utilizar aqui uma outra opção. Aqui. Então aqui também eu posso fazer essa configuração para modificar o meu desenho a partir desse ponto vermelho. Vou deletar aqui. Continuando aqui, no mesmo conjunto das ferramentas de forma básica, a gente tem aqui as formas de seta. Mesma condição. Desenho, escolho aqui a seta que eu preciso, venho aqui e desenho. Também tenho aqui um ponto onde eu posso configurar aqui a minha seta. Vou utilizar aqui uma outra opção. Nessa aqui eu tenho uma opção vermelha, onde eu posso configurar aqui a ponta da minha seta, e uma amarela, e uma opção amarela, onde eu posso configurar aqui a espessura da minha seta. Vou deletar aqui novamente. Formas de fluxograma eu não vou utilizar muito. Eu acredito que não seja muito utilizado. Eu nunca utilizei dentro do CorelDRAW. E até porque tem programas mais específicos para quem quer produzir um fluxograma. Vou passar aqui para as formas de banner. Também posso escolher aqui na parte de cima e desenhar aqui o meu banner. Já tem isso aqui pronto dentro do CorelDRAW. Formas de legenda. Mais uma vez eu vou deletar aqui. E vou utilizar aqui as minhas formas de legenda. Essas formas de legenda a gente vê muito em história em quadrinhos, né? Para os pensamentos, falas dos personagens. Então, só para a gente utilizar aqui um pouquinho do que a gente aprendeu, vou criar aqui um desenho bem simples, né? Então, vou vir aqui e vou utilizar as formas básicas. Vou escolher aqui em cima essa carinha. Vou pegar a ferramenta de seleção, vou colocar essa carinha aqui na parte de baixo. Vou duplicar essa carinha aqui do lado, então clica, segura o botão pressionado, puxa aqui para o lado, segura os dois botões do mouse ao mesmo tempo e solta. Nessa segunda, eu vou utilizar a ferramenta forma para modificar aqui a boca do meu personagem. Então vou puxar um pouquinho aqui para cima. Pronto. Vou voltar aqui na ferramenta. Vou mudar aqui da ferramenta de formas básicas para a ferramenta formas de legendas. Vou utilizar essa segunda opção. Vou aumentar aqui um pouquinho a largura. Aqui também. Então, com a ferramenta de seleção, eu aumentei a largura dos dois. E com a ferramenta forma, eu vou vir aqui na parte vermelha e reposicionar aqui o início em cada um dos meus personagens. E agora, utilizando aqui a ferramenta texto, na sua forma mais simples, vou clicar aqui dentro e vou colocar aqui
um texto. Bom dia, tudo bem? E nesse aqui que está triste, vou colocar aqui não muito bem. Dentro do CorelDRAW a gente pode modificar o tamanho da letra como se fosse um desenho comum. Então eu vou pegar aqui a ferramenta de seleção, vou vir aqui na alça de dimensionamento e vou puxar aqui para chegar no tamanho que eu quero. A mesma coisa aqui no outro texto. Vou posicionar aqui no meio dos balões. Muito simples, mas só para a gente ver um pouquinho aqui da utilização. Mais uma vez eu vou deletar. Desenhe aqui um retângulo. Eu quero mostrar aqui para vocês algumas formas diferentes de utilizar a ferramenta de texto. Eu clique aqui na ferramenta de texto. A primeira forma e mais simples é simplesmente clicar. Clicou, vem aqui e digita um texto. Quando eu tenho aqui um objeto, um desenho, eu posso utilizar esse desenho para configurar o meu texto de uma forma diferente. Então o primeiro jeito que eu quero mostrar é o seguinte. Vem descendo aqui com o mouse, vocês vão perceber que quando ele encostar bem em cima da linha aqui, vai mudar. Pode ver que agora tem aqui uma letra A com uma linhazinha curva embaixo. Então, nesse momento, se eu clicar, meu texto vai utilizar o meu desenho como linha. Vou dar aqui um Ctrl Z para mostrar uma outra utilização. Então, vou voltar aqui para a ferramenta texto. Vou vir com o mouse aqui descendo, só que agora eu vou passar um pouquinho daquele ponto. Cheguei aqui no ponto que a gente utilizou antes, vou descer um pouco mais. Pode ver que modificou novamente. Agora tem um quadradinho com uma letra A e uma letra B dentro. Então, se eu clicar aqui agora, ele vai utilizar o meu desenho como se fosse a minha página. Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o tamanho do texto. Aqui. Pronto. Então agora o meu texto fica configurado aqui dentro para poder utilizar.